A paz de Deus, querida Irmandade, eu me chamo Gabriele, moro na região de Itupeva, São Paulo. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu vou contar a primeira obra que o Senhor fez na minha vida e a segunda obra também que o Senhor fez na minha vida e como está sendo a minha conversão, pois eu ainda sou testemunhada dessa graça desde outubro de 2021, que eu estou firme na graça, porque eu já conheço, eu nasci no lar cristão, porque no mesmo quintal que eu morava também a minha tia com o meu tio e os meus primos, a minha avó e o meu avô numa casa de baixo, a minha tia na outra casa e eu, meu pai e minha mãe na casa dos fundos. Porém, quando a minha tia ia congregar, ela sempre me levava quando era pequena. Algumas vezes eu ia, então conheço essa graça já. Posso dizer que eu sou testemunhada há muito tempo, porém, eu saí dos caminhos do Senhor, né? E permaneço firme até o dia de hoje, porém ainda não sou batizada. Irmandade, a primeira obra que o Senhor fez na minha vida foi no meu nascimento. Eu passei da hora de nascer, né? Eu nasci muito roxa, praticamente sem vida, e o Senhor me devolveu o fôlego de vida. E a segunda obra que o Senhor fez na minha vida foi aos 4 anos de idade, 4 ou 5 anos. Era uma tarde de domingo, Irmandade, e eu vou contar conforme meu pai me contou, a minha tia também me contou, porque o Senhor não permitiu de eu lembrar de nada do acidente, Irmandade. Eu não lembro. Nessa idade, as crianças já têm memória. Eu não lembro como foi o acidente, eu não lembro do domingo. Eu só lembro da recuperação. E foi assim. Uma tarde de domingo, eu era muito unida, né, com o meu primo, filho da minha tia, que já é dessa graça há muito tempo. E a gente brincava muito quando era pequenos, a gente não se desgrudava. Nós brigávamos muito quando criança, mas também a gente não se desgrudava. E ele estava do outro lado da rua, a Irmandade. Eu perguntei, eu não sei se foi para o meu tio ou para o meu pai, eu não lembro. Onde estava o Gui. E o meu pai, verdade, foi o meu tio, porque o meu pai estava do outro lado da rua. Perguntei onde é que estava o Gui, que é o Guilherme. E eu fui atravessar a Irmandade. E no que eu fui atravessar, tinha um carro estacionado na calçada e eu na frente do carro. Como pequena, né, não deu pra ver. E passou uma moto, Irmandade. Perdão. Uma velocidade muito alta em um bairro, né? E passou muito rápido e essa moto me pegou. Irmandade, alguns dizem que a moto me jogou não sei quantos metros, fui parar umas 3 casas abaixo da minha. Outros dizem que meu cabelo enroscou, né, no pneu ali da moto, no aro da moto, saiu me arrastando. Eu sei, Irmandade, que o que minha mãe me contou é que antes da moto me pegar, ela já tinha gritado o meu nome. E quando ela desceu, eu já tava ali no chão. A minha perna tava um L, quebrou, né? Eu quebrei o fêmur, eu quebrei a bacia. Eu tive fratura na costela. O meu cabelo, Irmandade, eu levei muitos pontos na cabeça. Eu tive que raspar o cabelo todo, né? Minha cabeça. E aí, Irmandade, um fato que me marcou muito foi que meu pai me falou assim, no dia que eu pedi pra ele me explicar, ele falou assim, não faz isso comigo, Bia. Eu falei assim, pai, mas eu preciso saber. E eu não passava na minha cabeça, Irmandade, que era assim, eu preciso saber, porque vai que um dia eu testemunhe. Não, eu só queria saber mesmo. Porque quando eu era pequena e as pessoas comentavam desse acidente, a minha família sempre me falava, essa menina é um livramento de Deus, é um milagre de Deus. Eu sempre chorava, eu não gostava que ninguém falava. E depois não, né, eu fui crescendo, fui criando fui amadurecendo, né, maturidade, e eu quis saber. Meu pai me explicou, ele falou assim pra mim, ele tava muito nervoso, né, com o motociclista também, coitado ali no chão, com o queixo quebrado, e eu ali toda ensanguentada, minha mãe já desceu, já me pegou no colo, Irmandade, amor de mãe, né, mas Deus guardou ali que eu não tive nenhuma sequela, graças a Deus. E aí, Irmandade, o meu pai me contou que eu falava, meu Deus do céu. Só que eu falava, meu Deus do céu, em uma velocidade que ninguém me acompanhava. Parecia mesmo que já era ali a virtude, né, de Deus, porque eu falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Meu pai me falou isso, né? E a Irmandade, eu lembro também, depois de um tempo, vou contar também esse fato que aconteceu nesse dia do acidente. E aí, o momento que tudo ali aconteceu, meu pai pegou eu, né, o rapaz que tinha me atropelado, levou pro hospital. E chegou no hospital, Irmandade, acho que dentro da ambulância, se não me falha a memória, ou foi dentro da ambulância, ou foi no hospital, que a enfermeira, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, era desta graça, e ela chorou, né, a Irmandade é uma profissão muito linda, tem que ter um controle emocional muito grande, mas ela chorava e ela cantou para mim o hino, Eu sou um cordeirinho, glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor na minha vida. E aí, Irmandade, meu pai e minha mãe tinham temor de Deus, né, mas nenhum deles era dessa graça, e minha mãe não frequentava nenhuma religião, assim, era católica, né? Mas nunca ia na igreja muito, nessa época, né, Irmandade? E o meu pai também não ia em nenhuma igreja. Só que, como eu falei pra Irmandade, a minha avó, a mãe do meu pai, o pai do meu pai, também meu avô, era dessa graça, a minha tia é dessa graça. Então, pra mim, Irmandade, eu nasci no lar cristão, porque eu conheço, né, desde pequena. E aí a Irmandade chegou lá no hospital, meu pai e minha mãe tiveram uma atitude diferente, eles ajoelharam aos pés do Senhor e clamaram por socorro, né, para Deus guardar a minha vida. Porque eu falava assim, meu pai me contou essa parte, ele contou chorando, que ele falou assim, paizinho, eu não quero morrer, paizinho, eu não quero morrer. Ô, Irmandade, pensa, hoje eu tenho uma filha de 3 anos. Imagina se acontece, meu Deus, eu não consigo imaginar a dor. E aí a Irmandade chegou lá no hospital, né, o médico veio dar notícia se eu tava viva, se eu tinha falecido, e o irmão não, perdão, irmão, né, da parte de Deus, mas o médico falou assim, eu admiro a atitude de vocês, porque realmente foi um milagre, porque ela chegou aqui sem uma gota de plasma no corpo, eu não tinha sangue, Irmandade, eu tinha perdido tudo. E meu pai falou que a gente lavou o banco do carro, principalmente eu, assim, tava muito, né, Irmandade, uma situação muito difícil. E aí a Irmandade já começou as minhas provas, né? Muito provada. Porque eu lembro que eu fiquei ali engessada, Irmandade. Abaixo do seio, assim, até o dedão do pé. Só tinha um buraquinho pra eu fazer minhas necessidades, né? E eu chorava muito no hospital. Eu era muito, 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 Irmandade, mas muito apegada ao meu pai. Muito. E a minha mãe ali comigo o tempo inteiro no hospital, tadinha. Eu me sinto até mal de falar isso hoje, mas eu só chamava pelo meu pai, Irmandade. Minha mãe estava ali comigo, mas eu chamava pelo meu pai todo dia. E o meu pai, ele trabalhava em shopping, né? Ele era gerente de loja. Então, ele não podia ir direto, né, Irmandade? E ele ia e ele chorava, né? Não aguentava. E eu lembro que uma vez ele foi, levou um ursinho puff pra mim, né? E esse ursinho eu tenho até hoje. Irmandade, eu lembro até o cheiro do shampoo que eu passava ali no cabelo. E na Irmandade eu me sentia muito feia quando pequenininha, porque meu cabelo foi crescendo, mas era um cabelo curto. Eu fiquei com cicatriz no rosto. Pra Irmandade ver como que foi grave, né, irmã? Irmãos, eu quebrei o fêmur, eu quebrei a bacia. Graças a Deus eu não precisei de pino, nada disso. Foi só o gesso mesmo. Ou quebrou ou deslocou, né? Mas creio eu que quebrou, porque uma perna minha é uma maior do que a outra, mas eu não sou manca, eu ando normal. Eu fiquei com uma cicatriz assim na minha orelha, nos meus ombros, o couro saiu, mas pra honra e glória de Deus nem parece. Eu fiquei com uma cicatriz na perna que parece mais uma mancha de nascença, que foi onde quebrou, né, minha perna. E eu, Irmandade, eu sou muito grata a Deus. Eu sofri muito, mas ali o Senhor já se mostrou que Ele é na minha vida, que Ele é o meu Pai, o meu Criador. E Ele manda e Ele que desmanda na minha vida. Eu não sou nada, Irmandade, perto de Deus. Eu sou menos que um grão de areia. Mas eu tô aqui gravando esse testemunho, o primeiro, Irmandade, de tantas obras que eu ainda tenho para contar.
Tem muitas obras, tem dias que eu tô tentando gravar esse testemunho, mas eu tenho uma bebê pequenininha, né? Uma filha já, ela tem 3 anos. E é um pouco difícil, complicado por conta do barulho, mas graças a Deus hoje eu consegui gravar esse lindo testemunho para ser postado nesse canal. E tem outras obras que eu vou contar também, o Senhor vai preparar a comunhão como Ele preparou hoje, irmãos. E eu vou contar também como que está sendo a minha conversão, a Irmandade, como que o Senhor me chamou de volta. Tudo isso eu vou contar para os irmãos, tá bom? Orem por mim, pela minha família, porque na minha casa hoje só eu, meu esposo e minha filha moram juntos. Eu ainda não sou casada. Eu peço a oração dos irmãos porque o desejo de servir esse Deus maravilhoso é muito grande. Eu tenho o desejo do batismo fortemente em meu coração, mas eu preciso casar primeiro, irmãos. Eu não quero festa, o Senhor sabe que eu só quero oficializar, porque a gente precisa estar corretos, sem mancha de pecado, para poder servir ao Senhor conforme o desejo do nosso coração e fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, eu peço a oração de vocês. Nas minhas orações eu lembrarei de todos vós também. E agradeço a Deus por tudo, irmãos, que somente Deus seja para sempre louvado e glorificado na minha vida. Eu esqueci de falar Deus seja louvado no início, mas estou falando agora. Que Ele seja louvado, honrado e glorificado para todos sempre. Fiquem com Deus, a santa paz de Deus com todos também. Deus seja louvado. Amém.